Então, boa tarde a todos e a todas. Nós estamos dando início à nossa última live do curso básico de design educacional. E eu já queria começar agradecendo, né, pela presença, pela perseverança de vocês no curso. E hoje a gente vai finalizar esse nosso período de estudos, de aprendizado, com algumas coisas que vocês já comentaram no fórum, mas a gente vai aqui deixar de maneira mais clara, né, para que não fique nenhuma dúvida, tá? Outra coisa, já adianto que alguns alunos me pediram, né, para dar uma esticadinha no prazo com relação à entrega da matriz. Então, o que vocês acham de deixar até domingo, certo? Tá dando eco aí em algum lugar. Acho que é algum microfone. O que vocês acham? Até domingo dá tempo de todo mundo entregar o que tiver de pendência? No caso, é só a matriz DE, né? Matriz, Assim, aí eu teria que ver caso a caso se tem alguém com alguma outra pendência que esteja implicando a aprovação ou não, né? Mas, a princípio, é matriz, né? Aí eu aviso vocês lá pelo Moodle, pode ser? Pronto, então vamos iniciar, né? A nossa parte mais já de trabalho. Queria saber se a Marcinha queria falar alguma coisa antes. Oi, bom dia. Bom dia. Eu sou da Guimara. Boa tarde. Não, deixa eu falar só no final que a gente vai dizer que já nossa previsão de alguns encontros aqui de uma reunião assim com os DS para a gente tirar dúvidas, para a gente fazer alguns alinhamentos. Então, no final a gente diz aqui as datas de planejamento dessa reunião. Tá bom, Paulinho? Obrigada. Tá ótimo. Pois então, pronto, vamos começar ao que nos importa hoje, tá bom? Vocês já viram esses slides, né? Então, deixa eu ver se dá certo passar aqui. O vídeo pronto. Aí, antes da gente começar a avaliar, né, os fragmentos de matriz, a gente tem que entender o nosso curso, conhecer a proposta, né, desse curso, dessa disciplina. No caso aqui da nossa atividade, o nosso curso, a nossa disciplina, ela está descrita aqui no detalhamento da tarefa da unidade 3, né, da aula 3. Certo? Então, aqui tem todas as especificações, a disciplina de 40 horas, o que é que precisa ter, o que é que deve constar, como é que deve ser a avaliação de notas. Isso é muito importante que vocês, enquanto DS, conheçam, né, o curso, porque como é que vocês vão julgar se aquilo está adequado ou não, se vocês não conhecem o PPC do curso e qual é o modelo avaliativo, o modelo pedagógico, tudo isso, certo? Então, eu não vou ler com vocês para a gente não perder muito tempo, mas é só para frisar que essa atividade da matriz, ela tem alguns detalhamentos, né? E, resumindo, o que é que ela pedia, tá? Que o professor enviasse uma matriz com 4 unidades, né? E que ele desenvolvesse apenas 2 dessas 4 unidades, tá bom? Essa disciplina, né, de 40 horas, tinha que obedecer aos parâmetros dos cursos técnicos na modalidade à distância do IFCE. E essas 2 primeiras etapas que seriam desenvolvidas, você teria que colocar obrigatoriamente 4 tipos de atividades, né? O fórum, uma tarefa, que poderia ser com o modelo disponibilizado ou não, você poderia colocar o texto da tarefa dentro da própria matriz ou nesse arquivo anexo, né? Um quiz com a sua matriz específica e uma atividade de wiki. O que aconteceu? Eu percebi que muitos entregaram sua matriz, que alguns fizeram a matriz, mas não fizeram o quiz, ou não fizeram a tarefa, ou não fizeram o wiki.
Então, houve muitas divergências com relação à entrega. E eu não estou falando de nota, nem nada. Eu só estou tentando mostrar a importância que a comunicação, né, que a comunicação e o texto escrito que a gente encaminha, que a gente recebe. Deixa eu só ver aqui. Milena, acho que é o microfone que está ligado. Se eu consigo desativar. Quem? Foi? Milena, tenta desativar teu microfone, por favor. Pronto, deu certo. Ótimo. Pronto. E aí, assim, né, voltando ao que eu estava falando. O que eu estou falando aqui não é porque fulano não fez a tarefa do jeito que precisava fazer. Não, não é isso. É para a gente entender o quanto que o que está escrito a gente precisa ler com extrema atenção. Porque isso vai definir outras etapas. E a comunicação escrita, sobretudo, né, assim, é a principal que a gente vai ter com os nossos professores. Então, é importante que a gente leia com atenção tudo que eles escrevem, e-mail, tudo, né? Porque a partir daí a coisa anda ou não anda, tá bom? E aí, né, voltando, vocês mandaram, teve gente que mandou tudo bonitinho, mandou quiz, tarefa, wiki, mandou as matrizes, teve gente que previu o quiz, mas não mandou a matriz do quiz. Claro, pode ter sido falta de tempo, tudo isso pode ter acontecido, tá? Mas é mesmo para frisar a necessidade que a gente tem de ter atenção ao que está sendo dito, né? Muita gente disse, eu nem percebi que precisava disso, porque talvez ou leu com desatenção, ou leu rapidamente, ou estava preocupado com outra coisa, né? E aí, é só para frisar essa parte, tá bom? Aí, se vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir mandando aí no chat, tá bom? Vamos lá, para frente. E aí, a gente vai começar, né, para os exemplos, né? Muitos exemplos vocês já falaram lá no fórum, já deram as explicações, tanto que eu nem interagi muito, porque eu achei que o que vocês estavam falando uns com os outros estava suficiente. Vez ou outra que eu fazia algum comentário e já ia também avaliando vocês. Acho que individualmente vocês viram já as avaliações. Certo? Mas a gente deixa aqui para ficar registrado, né, como que a gente avalia uma matriz e esses fragmentos, que coisas a gente precisa olhar em cada item. É claro que aqui não é uma matriz inteira, são fragmentos de uma matriz, mas a gente consegue guardar muita informação relevante, certo? Então, aqui no exemplo 1, vocês já falaram, né, com relação ao período, que é necessário que seja aquele período de tanto a tanto. Por exemplo, começou no domingo e terminou no domingo, ou na segunda e terminou no domingo, né? Que dura 7 dias, obviamente, mas que seja dia, mês e ano a dia, mês e ano, como vocês bem falaram no fórum, tá bom? Aí eu vou conversando aqui, se vocês tiverem alguma coisa a acrescentar também, tá? Podem levantar a mão. Fiz uma matriz de 30 horas e não de 40. Não, problema não tem, Iago, né? Assim, o ideal é que fosse naquele parâmetro, mas a de 30 já serve para você entender como que funciona essa feitura, né? O trabalho que os nossos professores, eles têm para fazer a matriz. Uma das coisas que a gente pensou para vocês realizarem é para vocês verem a dificuldade, para que quando eles venham com dificuldades para vocês, vocês também saibam como ajudá-los, né? Tá certo? Aí vamos ao exemplo 2. Nesse exemplo, vocês têm as atividades, né? E aí está descrito a atividade à distância 1, atividade à distância 2. E a gente já viu, vocês comentaram que o ideal é que isso seja colocado em número de pesos, né? Então, por exemplo, o fórum, 10%, a tarefa da aula 2, mais 10%, da aula 3, mais 10%, de modo que a soma de todas essas atividades cheguem a 100%, né? Nesse caso, a aula 1, ela, se fosse 10%, né, por exemplo, seria o quê? Seria
20%, né? Na aula 2, mais 20%. Aí, minha matemática não está muito boa aqui, não. Mas aí vamos supor 30% na aula 3 e mais 30% na aula 4. Aí faria os 60%, certo? Aí outro problema com relação a essa tabela, esse quadro resumo de atividades, né? Esse aqui já é o mesmo caso do outro exemplo, mas eu só queria fazer uma observação, que mesmo as atividades que não têm pontuação, por exemplo, um fórum tira dúvidas, é interessante que elas constem nessa tabela, porque é essa tabela que vai ajudar o diagramador a configurar o livro de notas, tá? Então, para ele, é importante que ele saiba que aquela atividade existe, mas que ela não vale nota. E aí ele coloca lá o 0%, tá bom? Então, só essa observação. Por exemplo, esse glossário, ele poderia não ter nota nenhuma, poderia ser 0%, mas ele deve aparecer aí como uma das atividades que compõem a nota das atividades à distância, tá bom? O que mais? Se eu estiver indo rápido demais, vocês me avisam. Aí aqui, esse quadro resumo já está um pouco mais ampliado, porque eu coloquei o quadro resumo das avaliações à distância e das avaliações presenciais, né? Porque a gente precisa entender o que a gente falou lá no começo, de entender o curso, né? Como que se calculam as notas, como que se faz tudo isso. Aí aqui, foi possível perceber a dificuldade que alguns docentes, como eles vão ter dificuldades, né? Então, a gente, já passando por isso, a gente já consegue prever os problemas deles. A ideia é essa. Então, vocês têm aqui, né, esses cálculos que eu não entendi muito bem o que foi que o docente quis fazer, mas a ideia é que seja, como eu falei, cada atividade 10%, 15%, de modo que tudo some 100%, né? Nas atividades à distância. Da mesma forma, as atividades presenciais, certo? Se você for fazer 2 encontros presenciais, e em cada encontro você faz uma atividade presencial, você pode ter uma atividade que vai valer 50% da atividade presencial, e a segunda que vale mais 50%, ou 40%, 60%, ou se você fizer 3, aí você pode distribuir, ou não, você pode fazer 3 atividades presenciais, mas só uma vai valer 100%, tá? O interessante é que vocês entendam como que funciona o curso, tá? E essa tabelinha aqui eu tentei montar para ficar claro. O aluno, no final, ele vai ter o seu 100, o seu 10, né? Que eu tô facilitando colocando o número 100, certo? Então, o aluno ele vai ter 100 pontos, é o que vai estar lá na média dele, no acadêmico, certo? Esses 100 pontos, como é que ele vai chegar nesses 100 pontos? Parte desses 100 pontos vem de uma nota à distância, certo? Que equivale a 40% da nota final. Só que para o aluno, soma 100. É esse quadro 5.1 que tem que valer 100 o total, certo? E esses 100% das atividades à distância, eles pesam 40% da nota final, tá bom? E aí, por exemplo, se na disciplina eu tenho um fórum e um quiz, cada um separadamente vai valer sempre 100 ou 10, né? Vai valer sempre 100. Mas o peso dele, tá? Aqui é de 50% dentro da atividade à distância, e a atividade à distância pesa 40% dentro da nota final. Eu estou sendo clara? Porque, assim, eu senti muita dificuldade, né, com alguns professores, percebi que muita gente não compreendeu esse cálculo. E da mesma forma as atividades presenciais, né? Se você tiver 2 provas, por exemplo, né? Não necessariamente uma prova, mas eu ilustrei como prova, cada prova vai valer 50% dessa nota presencial. E essa nota presencial, ela vai valer 60% da nota final do estudante. Alguém pediu para falar, eu não vi quem foi, mas pode falar. Fui eu que pedi, porque esse exemplo aí eu fiz
E eu, na realidade, eu não estava atirando para tudo quanto era lado, não estava... Foi a parte mais difícil para mim, foi essa questão aí, assim, de entendimento, por eu não ter prática, por eu nunca ter tido realizado, né? Mas quando eu pensei em fazer essa tabelinha aí, eu pensei, só que eu peguei como é que o percentual do peso errado, né? Porque o peso, eu não entendi muito bem, a avaliação presencial seria o peso 2, né? E esses pesos para a gente não vai importar tanto. Esses pesos... Não, né? Então, o que importa é o raciocínio, né? Então, o que importa é o raciocínio da gente de como entender você jogar. que você entender que cada atividade ela vai valer sempre 100 ou 10, né? Na métrica de 100 vai valer 100. E aí, se você tem, nas atividades à distância, se você tem 4 atividades à distância, cada atividade dessa vai valer 25% da nota à distância. Mas ela separadamente vale 10, porque o aluno vai receber o 10, ele não vai receber as porcentagens, né? Os pesos. Tá? Então, se você tem 4 atividades, cada atividade vale 10 para o aluno, mas o peso dela é 25, no final o aluno pode ter até 100 pontos na nota à distância, certo? E essa nota à distância, ela também é percentual, né? Ela também é peso, ela vale 40% da nota total. Então, a gente tem que entender isso para a gente não ficar confundindo os pesos e achar que eu tenho que somar um com o outro, ou somar o que não é para somar, certo? Tem que fazer o cálculo diferente, né? A gente é das humanas, mas a gente precisa fazer alguns cálculos de vez em quando. Certo? Então, assim, essa história de peso 1, peso 2, isso aí quem vai calcular é o acadêmico, o próprio sistema. É só para vocês entenderem como que é o cálculo. Mas a ideia aqui, que no quadro 5.1, vocês consigam entender que todas as atividades à distância, elas precisam somar 100%, e todas as atividades presenciais também precisam somar 100%, tá? Aí você tem que fazer as divisões, conforme o número de atividades propostas, tanto na parte à distância, quanto na parte presencial, tá? Ficou claro? Ficou claro ou bagunçou mais ainda, meu povo? Tá claro, Paulo. Pronto, ótimo. Então, vamos lá, seguindo, né? Eu acho que essa parte de nota, de cálculo, acho que a gente já conseguiu esclarecer, né? E aí a gente vai para os demais exemplos, tá? Aqui vocês viram que eu saltei, né? Eu fui do 2 para o 24, mas foi proposital para não mudar muito de assunto. Aí vamos aqui a esse exemplo da unidade 1, né? A pessoa fez a proposta de um quiz, certo? E aí, o que é que tem, né, de ajuste para fazer, certo? Primeiro, a questão do peso, né, que a pessoa não colocou, então tem que estar previsto. Se a disciplina tem 4 atividades à distância, o peso provavelmente vai ser 25, né? Pode ter uma leve diferença, aí vai depender do planejamento do professor. E aí, outra coisa com relação ao texto, né? Que, assim, esse texto que tem aqui, descrição e enunciado, é o que o aluno vai receber, né? É o que o aluno vai ler. E aí, se você tem, ele já abre o questionário, ele já clica na atividade questionário. Quando ele clica na atividade questionário, tem lá uma informação dizendo para ele acessar o questionário através de outro link, é desnecessário, né? Primeiro, por quê? Porque a gente vai fazer um questionário dentro do próprio Moodle. É interessante que o questionário seja do próprio Moodle, já que o Moodle tem essa ferramenta, né? Paulo, mas eu não podia colocar um formulário do Google Sala de Aula? Pode, mas fica muito mais complicado da gente fazer o cálculo, porque vai ter que criar uma tarefa oculta para poder lançar manualmente as notas, e eu não preciso disso, já que eu tenho essa ferramenta que já calcula automático, já fica bonitinho para todo mundo, certo? Então, essa questão do texto tem que ser melhorada. Aí, outra coisa que eu vou falar para não esquecer, é que em alguns exemplos, você tem até tarefas bacanas, mas o texto merece ser melhorado, né? E aí, claro, também estou falando porque eu sou da área de letras e é impossível algumas coisas não serem vistas. Mas
mesmo uma atividade bacana, a gente consegue melhorar mais ainda. Nem que seja assim, deixar mais claro a questão do algoritmo, né? O passo a passo que o aluno precisa fazer para conseguir realizar a atividade. Às vezes tem muito comando, às vezes a coisa está muito bagunçada, não vem numa ordem bonitinha. Então, tudo isso a gente pode sempre melhorar. Certo? Vamos lá. Alguém ia falar, era? Não tem ninguém com mão levantada, não? Beleza, então vamos para o próximo exemplo, que é o exemplo 4, né? E aí, quais são os ajustes que a gente precisa realizar aqui, tá? Primeiro, ele pede, né, para identificar alguns elementos coesivos no texto 1, depois no texto 1 analisar 5 elementos coesivos, depois do texto 3, no texto 4. Então, pelo que a gente compreende, é uma atividade que tem muitos textos como base, certo? Que não estão nessa descrição do enunciado, provavelmente vai para um arquivo anexo, que, diga-se de passagem, não foi enviado, certo? Então, é preciso que o professor também, se ele diz que vai ter um outro arquivo com essa atividade, ele precisa mandar essa atividade e o ADE precisa estar atento a esses detalhes. Mas como é uma tarefa assim, muito extensa, né, realmente o ideal é que ele mandasse essa tarefa em anexo, que tivesse aquele textinho, né? Faça o download do arquivo X, realiza as atividades propostas e depois salve, encaminhe, enfim, alguma coisa nesse sentido. Tá bom? A gente pode colocar a tarefa nessa descrição? Pode, às vezes é uma coisinha curta, né? Grave um vídeo, uma coisinha simples, poste uma foto, não sei o quê, sendo uma coisa simples. Você não precisa abrir um arquivo em doc para poder dar esse comando. Mas como tem mais comandos e tem mais questões, é bom que venha num arquivo separado. Tá bom? Melhor que seja anexo, se a atividade for extensa, exatamente. E aqui também ficou faltando o peso, né, da atividade, certo? O que mais? Aí nós vamos a uma atividade que é tarefa. Tá? Nessa tarefa, o professor propôs que fosse feito um debate, né? Que fossem criados grupos. E aí, qual é o problema? É o debate em si? Não, o debate é super bacana, é super válido. Mas será que o fórum não, desculpa, será que a tarefa é o melhor local para isso? Né? Será que o fórum talvez não fosse melhor? E aí, coisas que vocês também falaram lá no fórum, né? Como que esses grupos serão criados? Como que o aluno vai se encontrar com outro aluno? Como é que ele vai formar grupo se está todo mundo à distância? Tá? Então, essas informações, elas precisam estar bem claras. Ou o professor já pré-define que grupos são esses, né? Ou se de repente ele já teve um encontro presencial e nesse encontro presencial ele fez essa definição, também seria uma possibilidade, certo? E aí, se ele quer que seja um trabalho em grupo, né? Também, que pode ser também o caso, que aí o final culminava em uma gravação de um vídeo, né? E depois um debate com os outros colegas. Então, realmente, essa atividade ela não está adequada para o tipo de recurso escolhido. Seria melhor um fórum, porque aí se poderia fazer mesmo o debate, o grupo poderia ser criado, poderia. Aí teria lá na descrição do fórum a lista dos grupos, né, das duplas, e aí eles separadamente iriam resolver à distância, né, pelo chat ou por outra ferramenta, certo? Mas é importante que a gente avalie o que é que casa com que tipo de recurso, com que tipo de ferramenta do Moodle, tá bom? Vamos lá. Aqui, nesse exemplo 6,
Aí você tem uma tarefa, o professor pede que os alunos façam um ofício, né, encaminhem um ofício e tal, que até aí é ótimo, né, tá super adequado para ser tarefa. Mas aí tem um detalhe relevante. O professor solicita que esse e-mail seja enviado para o seu próprio e-mail, tá? E aí isso dificulta a vida do professor. Por quê? Porque ele vai ter que criar uma outra atividade para lançar essa nota no Moodle. Vai ter que ser mais manual ainda, né? Se é que a gente pode dizer isso. E a gente não tem o registro no ambiente virtual de aprendizagem, que é a sala de aula, né? É a sala de aula institucionalizada, é a instituição para o aluno, de que esse aluno enviou essa atividade. Né? Isso fica na fé do professor. E às vezes vai para o spam, vai para. Enfim, não é adequado. Se a gente tem um ambiente, todas as atividades precisam ser enviadas pelo ambiente. Tá bom? E aí, novamente, né, o peso que está faltando. Tá bom? Dúvidas? Estou indo rápido demais? Como é que vocês estão aí? Tudo bem? Para frente, então. Aí a gente vem para a primeira questão de um quiz, né? A embutida de múltipla escolha. Esse tipo de questão deu muita confusão. Assim, confusão que eu digo incompreensão, né? O que é que ela precisa para... Deixa eu ver o que a Evelyn está dizendo. No caso da tarefa, na matriz, deve ter o campo para anexar a tarefa. Já é automático. Sempre que você cria uma tarefa, o próprio Moodle já cria aquele espaço como se fosse uma caixa de e-mail, né, para o aluno anexar a tarefa. Então, a gente não faz. A gente já sabe que quando cria uma tarefa, já tem automaticamente isso. Tá? Pronto. Aí, vamos lá para a questão embutida. Cada item, cada espaço vazio, né, ele precisa ter, no mínimo, 3 opções, para que o aluno, em cada item, porque a embutida é assim, tem um enunciado, que nesse caso é preencha as lacunas de acordo com as opções disponíveis, né, e aí todo número, aí poderia ser racional, irracional, inteiro, né, que nesse caso é natural, não está nem dentro dessas opções que eu dei, né? Aí o aluno vai lá, abre a caixinha, e dessa caixinha vai aparecer os 3 itens para ele selecionar. Quando ele for para o item B, da mesma forma, né? Dizemos que o número complexo aí tem lá, racional, irracional, inteiro, não sei. E aí tem C, D e E da mesma forma. Então, a embutida é como se eu tivesse várias questões de múltipla escolha, só que essas questões de múltipla escolha, ao invés de serem uma questão, elas são itens de uma questão, tá? Por isso que cada item, cada linha dessa tabela precisa vir com 3 opções. E o professor precisa indicar qual é a opção que ele vai colocar para o aluno escolher e qual é a opção correta, tá bom? Oi, Oi, sou eu, Priscila. Eu pensei que essa questão, quando a gente colocava as respostas, essas opções que apareciam para os alunos eram todas essas respostas, entende? Que quando você clicava na caixinha, apareciam todas essas. Por isso, não precisar colocar cada opção, né, em cada uma. Eu achei que apareciam todas em todos. O que acontece é na associação. Na associação é do jeito que você está falando, porque eu tenho 5 colunas e cada uma dessas colunas equivale a uma outra linha de outra coluna. Entende? Se aqui fosse associação, aí é do jeito que você está pensando, mas essa daqui é a embutida. Entendeu? Pronto, ótimo. Para frente. Esse aqui ficou pequenininho, né? Vamos lá, no exemplo 9, qual é o...
o detalhe, vamos aqui. Em duplas, né? Vocês até falaram lá no fórum que precisa estabelecer como que essas duplas serão criadas, né? Para poder a atividade dar andamento. Porque todo mundo à distância, como é que eu vou saber que o fulano tem ou não tem uma dupla, né? Tem ou não tem um grupo? E aí você tem, né? Faça um breve relatório no fórum. Será que o fórum seria um lugar mais adequado para fazer esse relatório? Será que já não seria mais adequado para uma tarefa? Né? E aí essas questões que a gente precisa olhar. Aí aqui, legal, né, que a pessoa colocou que tem as etapas, né, você tem que se cadastrar em tal lugar, depois fazer tal coisa. Isso é bem importante, que o aluno saiba que ele vai fazer X, e para ele chegar em X, ele precisa de fazer A, B, C e D. Né? Eu acho isso muito claro, deixar os comandos em ordem, né, para que o aluno não se perca, porque a gente sabe que a gente, sendo claro, já é difícil, né, já é escuro. Imagine a gente não sendo claro, tá bom? Aí outro exemplo da questão embutida, né? E aí, qual é o problema aqui? É porque eu tenho um texto, eu tenho várias opções dentro de um item só. E aqui eu preciso que cada item tenha uma janelinha, um espaço vazio para completar, né? E aí eu não sei se eu consigo, na questão embutida, colocar um texto, por exemplo, um texto de, sei lá, 3 parágrafos, né? E colocá-lo como se fosse apenas o item A. Não sei se a Marcinha consegue tirar essa dúvida para mim. Mas do jeito que tá aí, não dá certo, não. Não, né? Tem que ser então, cada espaço vazio precisa estar dentro de um item. Isso. Porque tem alguns quizzes da internet que a gente vê essa opção, um texto, né? Cheio e várias opções dentro de um texto só. Aqui você teria que... Sim, até dá, mas sugiro fortemente que não vamos complicar. Porque a configuração é mais complexa. Configuração mais complexa para o administrador e para o pessoal que está começando agora, se torna assim, um pouco mais difícil. Sim. Então, se a gente for escolher o embutido múltipla escolha, vamos deixar colocar uma frase só com uma opção para escolher. Bota lá os vegetais são, aí você bota as 3 opções e do lado a resposta correta. Então, de preferência, não complicar do jeito que está aí. Que dá, mas não vamos complicar nesse momento inicial. Tá? Só uma sugestão. Ótimo, perfeito. E aí, outra coisa, né? Está faltando o texto da questão, que é que o aluno tem que fazer. Por mais que às vezes seja intuitivo, né, para o aluno, é importante que tenha lá o comando. Né, preencha as lacunas, complete o texto com o termo mais adequado, etc, etc. Tá bom? O que mais? Vamos lá, temos uma outra tarefa. Paulinha, deixa eu só responder a Priscila. Ela está falando sobre poderíamos arrastar a caixinha para preencher o espaço. Aqui nesse modelo de matriz, de questionário, a gente tentou colocar as mais utilizadas, também pensando na simplificação do processo. Nós temos, o Moodle disponibiliza outros tipos de questões, né? Não só essa daí, mas outra também, por exemplo, aquela que eu escrevo, o aluno vai lá e escreve o texto. Essa já nos deu alguns problemas de... se o aluno esqueceu uma letrinha ou um acento. Né? Então, assim, a gente evita certos tipos de questões para diminuir até o erro também do aluno. Por isso que esse modelo de matriz traz, acho que 5 tipos, mas a gente pode usar outros. Se o administrador sabe utilizar, não há problema nenhum, certo? Contanto, a questão maior é que a gente também tenta simplificar o processo e pegar as mais utilizadas justamente tanto para o administrador, para o professor, e aí a gente acaba... E são as mais utilizadas, né? Mas existem outros tipos, que quem sabe numa próxima a gente começa a incrementar outras... o próprio H5P também, que nos possibilita muitas coisas. Então, a gente quer ampliar para as outras coisas, mas nesse momento inicial a gente vai... Tanto que para matemática faz tempo que a gente utiliza esses mesmos tipos de questões. Mas tem vários outros tipos de questões que a gente poderia utilizar. Show. Tá bom? Só isso. Obrigada, Marcinha. Vamos passar aqui. Pronto. Aí a tarefa, né? Exemplo 11.
o que é que tem aqui para a gente melhorar, né? De novo, a questão do ser em duplas, né? Então, sendo em duplas, e aqui o professor sugere que o aluno crie um texto, né? E aí utilize hipertexto e tal. O ideal é que seja um wiki, porque lá é o espaço, né? E aí, para quem não está lembrando, para quem não sabe, o wiki é como se fosse um Google Docs, né? Um Word do Google, que aí cada grupo tem acesso àquele documento e eles vão criando de modo colaborativo uns com os outros, tá? Então, aqui o ideal realmente é que fosse um wiki, até porque aí o professor consegue ver quais foram as contribuições de cada aluno, da mesma forma que a gente consegue ver no documento do Google, né? A gente consegue ver quem foi que colocou a tabela, quem foi que excluiu tal coisa, quando a gente olha no histórico de versões, tá? E isso facilita, né, para a gente ver a participação do aluno, se realmente foi uma dupla, se foi uma equipe, etc, né? Tá bom? E aqui também tem uma outra coisa que é 60%, né? Então, provavelmente teve algum problema em relação ao cálculo geral dos pesos e notas, né? Preciso rever, porque só uma atividade valer 60%, uma atividade à distância valer 60% é estranho, né? Vamos lá. Exemplo 12, o que é que nós temos aqui, tá? Esse texto é o que vai constar lá no fórum para o aluno, né? É o anunciado que o aluno vai receber. E aí, quando você tem aqui dizendo para o aluno, em seguida, né, no final do primeiro parágrafo, em seguida, responda ao fórum disponível no AVA do curso, poxa, ele já está no AVA, né? Ele já está no ambiente virtual de aprendizagem. Ele vai acessar o que para entrar aí? Ou esse texto é um texto que vai estar no slide para ele depois ir para o Moodle? Tá? Então, a linguagem, né, o que a gente quer que o aluno faça precisa estar bem claro, certo? E aí, assim, além disso, qual é a proposta do fórum? Tá? O aluno tem que fazer o quê com relação à segurança alimentar? O que é que ele tem que discutir? Certo? Então, é importante que isso seja exposto e seja também detalhado, né? Acho que alguém colocou lá no fórum, achei interessante, a questão da delimitação, porque aqui fala de segurança alimentar, eu acho que lá no exemplo era sobre intoxicação alimentar, alguma coisa assim. E aí, você tem diversos tipos de alimentos, diversos tipos de intoxicação, sei lá, por fungo, por bactéria, né? Eu não sou da área, mas de repente dar uma delimitada faz com que a proposta seja melhor desenvolvida, tá bom? Então, aqui, ajeitar o texto para que o aluno receba o texto adequado e com as instruções necessárias para que ele consiga debater, né? Saber o que é que ele vai debater. Ok, aí vamos ao exemplo 13. O aluno deve realizar a atividade a partir dos conhecimentos desenvolvidos pela leitura do artigo científico sobre a segurança do manejo dos alimentos. Beleza, então, passo 1 é ler o artigo X, né, sobre o manejo. E aí depois ele vai fazer o quê? É um fórum, né, ele vai debater, mas debater o quê? Então, é preciso que o texto direcione e que diga o que é que vai ser debatido, certo? Se, por exemplo, em tal local, em tal escola, são utilizadas seguranças no manejo de alimentos, né? Aí podia pedir para observar como é que é a realidade daquela escola, ou então na sua própria casa, ou no seu trabalho, enfim, né, no seu trabalho, no seu restaurante, se for um curso voltado para a área de alimentação, né, enfim, são várias possibilidades, mas o que importa para a gente é que se eu fosse o aluno desse curso, eu entenderia o que é que esse professor está me solicitando,
né? E aí entra também aquela história, eu vou revisar matrizes de áreas que eu nunca estudei na minha vida, né? E aí a gente fica, será que eu tenho capacidade? Tem, porque a ideia é que a gente, como uma pessoa de fora, consiga perceber se aquilo está claro ou não, mesmo que eu não entenda do conteúdo, mas eu tenho que saber o que é que ele vai fazer com o conteúdo, tá? Ok, para frente. Lembrando, se vocês tiverem dúvida, podem aí se manifestar, tá bom? Aí vamos para a questão de múltipla escolha do quiz. Aqui era para ter separado por quiz, mas acabou que não deu tempo de juntar para ficar mais... Falar só sobre tarefa, só sobre fórum, só sobre o quiz, né? Ficava mais bacaninha, mas, enfim, tá dando certo. Qual é o problema aqui? Tá? Primeiro, faltam os feedbacks, né? É obrigatório? Não, mas deixa a tarefa mais rica, né? Para o aluno, para que ele possa, mesmo com o erro, aprender. E aí, acho que lembrando o que a gente falou na aula passada, que você não precisa dizer qual é a resposta certa, você só precisa dizer por que a resposta não está correta. Por que esse item não é verdadeiro, né? E aí, claro, precisa de um manejo bacana da linguagem para poder você não dizer a resposta ao dar esse feedback. E a outra coisa é a questão da porcentagem, né? Se você tem apenas um item correto, esse item correto vai valer 100%, e os demais vão valer 0%. Se você tem múltiplas respostas permitidas, né? Por exemplo, o item A e B, então A vai ser 50, B vai ser 50 e os demais serão 0%. Tá bom? Então, tudo isso, o DE precisa estar atento para ver se o professor fez de acordo, né? E no final ele precisa, por exemplo, né? Onde tem aí 2 pontos, né? Valor da questão. Ele precisa saber, são quantas questões desse quiz? São 5 questões. Então, cada questão vai valer 2 pontos, a nota final vai ser 10. Beleza. Mas se ele colocou, por exemplo, 4 questões de 2 pontos, no final vai dar 8. Vai dar problema. Então, ele precisa fazer esses cálculos, porque às vezes o professor realmente se esquece, porque ele está planejando um monte de outras coisas, né? E a gente precisa ter esse olhar mais clínico, né? Mais cirúrgico, para poder deixar a coisa bem bacaninha, bem redondinha. Tá bom? Outra questão de associação, tá aí, Priscila, aquela que eu falei que daria certo, mas aí tem um problema nessa daqui. Ela é associação, mas pelo enunciado dela, era melhor que ela fosse uma de múltipla escolha, né? Nem verdadeiro e falso ficaria bacana aqui, porque como só tem uma resposta correta, né? Que é uma ordem aí, que seria o item A, né? Então, nem verdadeiro ou falso, porque uma vez verdadeiro, automaticamente os outros seriam falsos, né? E aí, questão de lógica também. Tá? Então, se fosse uma outra questão, né? Por exemplo, céu e azul, aí mar verde, né? Algodão branco. Aí todas as opções aqui que estão na segunda coluna iriam aparecer para o primeiro item da primeira coluna, certo? Aí seria o que a Priscila falou com relação ao que ela pensava da questão embutida de múltipla escolha, tá bom? Mas nesse caso é uma associação que não está bem, que não foi o tipo de questão mais adequado, né? O professor devia ter escolhido aí uma múltipla escolha mesmo, tá bom? Preciso ter um olhar especial no questionário para evitar anulações de questões. Porque, assim, se a gente não confere o questionário antes de postar, uma vez que a gente posta o questionário, a gente não tem como consertar. É diferente de um fórum, de uma tarefa que eu consigo editar, mas o questionário não. Ou eu vou fazer essa correção manualmente, que dá um trabalhinho chato, ou eu vou ter que anular as tentativas de quem já fez, e às vezes eu tenho 10, 15 tentativas já feitas, né, para que o aluno possa fazer de novo, e é um retrabalho para ele. E aí, realmente, a gente tem que ter muito cuidado na análise do questionário para não passar por esses problemas. Inclusive na resposta correta. E aí, claro, não tem a ver com a gente, né, porque isso é função do professor.
E aí o professor tem que estar atento também a isso, porque às vezes ele fez tudo bonitinho, mas o item verdadeiro não é o verdadeiro, né? Aí acabou que a gente precisa anular. Pode falar. Nesse caso, para os itens, eu poderia colocar exatamente aqueles que foram propostos lá naquele outro questionário, né? Com as opções, como é que diz? Como se fossem os espaços, né? E aí, quando você clica, vai aparecer todas as opções de resposta que estão nessa segunda coluna. Aí seria assim, correlacione as colunas, seria o texto da questão, né? E aí tem vírus, fungos e bactérias, né? Então é porque lá vai aparecer como colunas, né? Vai aparecer como colunas. Não vai aparecer como um espaço. Como um espaço para ser preenchido. Na embutida que você fala, né? Peraí, deixa eu... Nessa daí. Ela aparece como coluna. Nessa de associação, ela aparece como colunas, porque, por exemplo, lá tem um espaço, né? Todo número, aí espaço. Aí o certo seria o número natural ficar lá no espaço, mas nesse caso ela não ficaria. Pronto, Márcia, é isso. Eu sinto falta de ver um pouco a diferença desses questionários no ambiente. Né? Porque é diferente. Tá. A gente pode... Não sei se mostra agora. Porque quando a gente visualiza a forma que a ferramenta fica, Paula, aí a gente, às vezes, pode explorar ela de maneira diferente, entendeu? Às vezes a gente está pensando de um jeito, aí depois, não, desse jeito, esse outro jeito é melhor. É como se o item da embutida fosse uma questão de associação, né? E qual é a sacada da embutida? É que você pode deixar o espaço vazio em qualquer lugar do texto, né? Pode ser a primeira palavra, a última palavra, pode ser no centro, enfim. E na associação é aquela coisa assim, mais conceito e significado, né? E aí todos os significados vão aparecer para todos os itens dos conceitos. Eu acho que a gente fez esse tipo de questão no quiz da aula 2. Eu acho que a gente fez, não tenho certeza, mas a gente mostra no finalzinho. Deixa aí, vou pedir a massinha para separar enquanto a gente vai para frente, aí acho que depois fica mais claro. Tá bom? Então vamos para frente. Aí, embutida, né? O mesmo problema, por isso que eu coloquei muitos exemplos, né? Então, primeira opção, antes de manipular os alimentos. Aqui realmente não está claro, né? Mas vamos começar pela pergunta, né? Você faz a lavagem das mãos em qual momento? Bem, o aluno, né, o estudante vai dizer antes, depois, durante, todas as vezes. Então, todas essas respostas estão corretas, porque a pergunta está perguntando quando você faz, né? E não qual é a forma mais adequada de fazer o momento mais adequado de fazer a lavagem das mãos, tá bom? Então, a pergunta ela também precisa ter um cuidado muito, muito, muito especial. Porque se você perguntar opinião, por exemplo, a opinião pode ser qualquer opinião, legal ou não. É opinião, então está certo. Você tem que ter o cuidado de amarrar com aquilo que você sabe que precisa, que está embasado no conteúdo visto naquela unidade, certo? E aqui, né, seria melhor, ao invés de uma embutida, uma múltipla escolha. E se fosse embutida, faltariam as opções. Tá? Então, ela está, assim, uma mescla de várias atividades. Poderia ser uma pergunta dissertativa. Poderia. Em qual momento você lava as mãos? Aí, em seguida, segundo o que foi estudado na nossa unidade, esse momento é mais adequado para o bom manuseio dos alimentos, né? Aí fazer um link com aquele conteúdo visto. Aí você pode partir de uma opinião, de uma coisa que o aluno faz, né? Da vida do aluno, que não vai ter resposta certa aí, e partir para uma resposta que sim tem um gabarito, certo? Questão mal elaborada confunde o aluno e o induz ao erro, com certeza. Tem alguém na fila, né? Falar? Oi, Paulinha.
Ei, Paulinho, eu fiquei com a dúvida, assim, até que ponto é interessante uma questão dissertativa ou uma tarefa, entendeu? Qual é o Sim. limiar entre as duas, assim? Pronto, eu até coloquei no exemplo aqui. Vamos lá, numa tarefa você tem o tempo de uma semana para fazer, certo? Então, se o texto é aquele texto mais elaborado, é ideal que seja uma tarefa. Ah, mas eu não posso colocar uma questão dissertativa dentro de um quiz? Pode, mas você tem que fazer uma média, porque o quiz não é só aquela única atividade, única questão dissertativa. Você tem outras, e aquele quiz normalmente tem uma duração de 2 horas. O aluno começa quando ele quiser, mas uma vez que ele comece, ele só tem 2 horas para finalizar, certo? Então, pode ser que, se você pede uma dissertação muito extensa, não seja assim uma explicação mais simples, como a explicação de um conceito, né? O que é linguagem, por exemplo, né? Você consegue um parágrafozinho responder. Mas, às vezes, você precisa fundamentar mais. E aí, quando você precisa fundamentar mais, você acaba tirando tempo das outras questões. E em 2 horas, talvez você não consiga, né? É só o bom senso, na verdade. Certo? Pronto. Para frente. Aí sim, descrição do mural. Ótimo. Aqui, embora o CREAD vá disponibilizar uma imagem para cada disciplina, né, que a gente for construir, mas é importante que a gente coloque, né, para que não fique aquela coisa assim tão morta dentro do ambiente, né? Tem um colorido, chame a atenção do aluno. Então, falta aqui uma imagem, né? Não sei se alguém chegou a comentar mais alguma coisa, mas eu acho que tá bacaninha, né? Ele tem o vocativo, né? Aí uma coisa, gente, por favor, quando vocês forem fazer os textos para os alunos, né? Assim, forem analisar, sempre que tiver um vocativo, depois do vocativo a vírgula, né? Às vezes acaba que o professor esquece, diz, olá, alunos, aí não bota a vírgula depois do olá, né, para separar o vocativo alunos, por exemplo. Aí, assim, claro, são detalhes porque eu sou de letras, então eu faço essa outra análise também. Mas são coisas que a gente também vai aprendendo com o tempo, né? Certo? Então, tá aqui o vocativo, aí dá as boas-vindas, diz o que é que os alunos vão estudar e o que é que precisa fazer, e logo abaixo quais são os recursos que o administrador vai colocar para esse aluno ter acesso. Então, o resto tá bacaninho, tá bom? Aí pronto, a questão dissertativa, né, que foi a pergunta da Glória, né, contextualizar e delimitar o assunto da questão é uma coisa importante, não chegar com a questão no susto, né, como pode ser evitada a contaminação de alimentos por substâncias tóxicas, tá? Aqui é uma questão mais objetiva, então lavando as mãos, né? Tô falando o básico do básico nesse assunto. Lavando as mãos, lavando bem os alimentos, né? Guardando de maneira adequada, tá? Congelando adequadamente, enfim. Então, são coisas pontuais. Então, é uma questão ótima para você colocar como dissertativa dentro do quiz, porque é uma questão curtinha, né? Mas seria bom só você dar o exemplo, colocar uma tirinha, colocar, sei lá, um trecho de alguma música, ou um vídeo que fale, né, um trecho de um filme, não sei, alguma coisa que contextualize, né, que mostre que isso é muito comum e o que deve ser feito para que isso não aconteça com tanta frequência, tá? Então, deixar uma coisa mais nível Enem, né? É só a gente lembrar das questões do Enem, como é que elas são. Sempre tem aquela contextualização bem bonitinha para depois chegar no comando da questão. Certo? Pronto, questão de verdadeiro ou falso. Qual é o problema aqui, né? Esse enunciado deve ser um dos itens da questão, e não o próprio enunciado, porque se você tem um enunciado que já faz uma pergunta, então você não tem uma questão de verdadeiro ou falso, você tem uma questão de múltipla escolha, com apenas dois itens, né? Então, a ideia é que seja, né? Leia as afirmativas e verifique se são verdadeiras ou não. Aí tem a Universidade Aberta do Brasil é um sistema, tarará, verdadeiro? Verdadeiro. Item B, a educação à distância surgiu do ensino remoto, né? Aí, falso. Item C, educação à distância tal coisa. Então, cada item,
com o V ou com o F, conforme seja a sua resposta, tá bom? E não a pergunta no enunciado da questão. O enunciado da questão é o comando, né, do que o aluno vai realizar. Oi, pode dizer. Paulinha, porque assim, existe realmente o tipo de questão verdadeiro ou falso, né? Que a gente faz a adaptação da associação e a gente utiliza como verdadeiro ou falso para não ficar várias, senão o pessoal quer fazer várias questões de verdadeiro ou falso, só com esse enunciado, e bota só o verdadeiro ou falso. O aluno vai selecionar só 2 opções, né? O verdadeiro ou falso. Então, a gente até a gente evita colocar esse tipo de questão. Ela pode ser feita? Pode, mas realmente, como você disse, a gente evita colocar esse tipo de questão para não ser explorado só isso. Eu posso aproveitar um associativo, colocar um determinado assunto e vários itens, né? Para escolher o verdadeiro ou falso, né? De cada item. Então, é só para poder ter um aproveitamento melhor da questão, do tipo de questão, do assunto. E aí a gente botou no modelo de matriz para ser utilizado o modelo de associação. Mas realmente existe esse modelo aí de verdadeiro ou falso, que o aluno a gente bota enunciado e ele seleciona só apenas o verdadeiro ou falso. Aí seriam, ao invés de 10 questões uma questão de verdadeiro ou falso, poderia ser 10 questões de um quiz, né? Aí, muito simples, não diversifica. Ok, para frente. Aí vamos lá, aqui aquela tabelinha dos encontros presenciais, né? Então, falta aqui nessas atividades à distância a descrição. Na unidade 1 vai ter o quê? Vai ter um fórum, uma tarefa. Na unidade 2 é um glossário e um wiki. Na unidade 3 vai ter uma tarefa e um fórum. Então, é preciso especificar em cada linha dessa quais atividades vão totalizar, nesse caso aqui, 6 horas de atividades à distância, tá bom? Ficou faltando aqui. Aí, na agenda da semana, vocês têm, ok, né, 2 horas, que é a carga horária, o que é que vai ser feito, se vai ser encontro presencial, se vai ser aula síncrona, o que é que vai ser feito nessa aula, show, mas falta o dia, tá? Nesse caso, podia ser fictício, né, porque a gente não tinha um calendário previsto para vocês, mas é importante que você coloque, porque é a organização sua, do professor, do aluno, do diagramador, tá bom? Aí pronto, aqui é o cabeçalho do modelo de tarefa, certo? Então, o aluno vai ter o texto lá no ambiente dizendo, né, baixe o arquivo, faça download do arquivo X. Quando ele fizer o download, vai aparecer esse arquivo, né, que é uma lauda com esse cabeçalho. E aí, onde tem tarefa, certo? O ideal é que fosse tarefa 1, aula 2, ou tarefa 1, aula 3, né? Tarefa 2, aula 4, enfim. E não o próprio enunciado da tarefa. Esse enunciado, ele vai ficar logo abaixo do cabeçalho, como questão 1, tá? Então, questão 1, faça isso, isso e isso, né? Após, tarará, tarará. Tá bom? Então, é só mesmo essa observação. Ok? Que aqui é o cabeçalho, o aluno que vai preencher depois, vai colocar com seus dados, conforme seja a disciplina. Aí, outro exemplo de mural, né? Aí, aqui, o que é que falta? Desenvolver melhor o texto de apresentação da disciplina, além da imagem, né? Porque aqui só tem sejam todos bem-vindos à nossa disciplina de projetos sociais. Ok, mas o que a gente vai ver nessa disciplina? Né? Como é que vai ser? Quantas horas serão? Então, faltam essas informações mais básicas para o aluno tirar a sua dúvida de maneira mais imediata, certo? Aí, de novo, né, aquela tabelinha de composição de frequência. Aí, aqui, qual é o problema? Olha, vocês têm a unidade 1 com 12 horas. Só a unidade 1 com 12 horas. Então, não está equilibrado aí a questão da carga horária, né? O que é que precisa fazer? Equilibrar a carga horária semanal, que deve totalizar 10 horas. E aí, essas 10 horas é o quê? É um pouquinho de encontro presencial, é um pouquinho de aula síncrona, é um pouquinho de atividade à distância.
certo? Então, para totalizar aí, né, as 10 horas semanais, você teria que fazer um outro cálculo de carga horária, né, o encontro presencial. Aqui, deixa eu ver, não, desculpa, deixa eu reformular o que eu falei aqui. 10 horas entre aulas síncronas e aulas à distância, né? Certo? Que aí soma realmente, né? Aula síncrona 2 horas, e aí na unidade 2 mais 8 horas, por exemplo. Tá? Então tem que fazer bonitinho. E aí outra coisa que é a unidade 1 só com um fórum que vai valer 12 horas. Então será que esse aluno vai demorar tanto tempo mesmo para realizar essa atividade? Será que exige esse grau de dificuldade, né, tão elevado para que ela sozinha seja 12 horas? Certo? E aqui eu nem calculei, mas de repente dá até mais de 40, não? 12, não, 24, dá as 40 horas, tá certo? Certo? Mas a ideia é que isso seja, de fato, equilibrado, tá bom? E aí, respeitando aquela porcentagem que a gente tem, né? 80% das atividades são à distância, 20% das atividades presenciais. Dentro dos 80% à distância, você tem uma parte que é síncrona, né? Que equivale aí também acho que, se não me engano, é 20% também. Ok? Para frente. Aí aqui, no exemplo 26, eu coloquei duas coisas, né? O encontro presencial 1 e a unidade 1. Aí, vamos lá, rever o peso, né? Porque o peso não é 3, a gente já explicou lá no comecinho como é que deve ser. E aí, tem a proposta de uma tarefa, né? Nessa proposta, nesta aula avaliativa, aí sim, isso é uma tarefa ou é uma aula? Né? Trabalharemos dando continuidade ao esboço elaborado do projeto, né? Só que aí o aluno vai fazer o quê? O professor sabe o que ele vai fazer com o aluno, mas é uma tarefa. Sendo uma tarefa, ela é à distância, né? Pelo menos é o que aparenta. E aí, sendo à distância, o aluno vai fazer o quê? Como é que o professor vai avaliar, vai revisar com ele, certo? Além disso, acho que alguém colocou no fórum também, enquanto presencial é o primeiro, né? Então, já está trabalhando um projeto final, fechamento, né? A não ser que esse encontro presencial seja no final da disciplina, que também é possível, também pode, né? Tem essa outra possibilidade. Então, todos esses detalhes precisam ser vistos, né? Se a gente vai falar aqui de um fechamento de um encontro presencial, de um projeto, de um curso, né? De uma disciplina, isso vai ser tratado no primeiro encontro presencial, não é legal. Se o primeiro encontro presencial for no começo da disciplina, mas se for para o último encontro, beleza, super vale a pena. É como que a gente está fazendo hoje aqui, a gente está fechando o que a gente já viu, né? Por isso que a gente até adiou a data da live, certo? E a unidade 2 aqui, essa tarefa, podia ser uma tarefa avaliativa, como de peso presencial? Pode também, de repente até, né, teria que olhar a matriz todinha. Mas, de qualquer forma, falta o comando, né? O que é que o aluno precisa fazer? Ele precisa postar a versão final do projeto depois de fazer isso, isso e isso. Né? Então, tem que ter o passo a passo. Tá bom? Vamos lá, 27, questão de múltipla escolha. Tá? Então, aqui, múltipla escolha tá como questão associativa de verdadeiro ou falso. A ideia é que seja só mesmo a porcentagem, né? Sendo uma única, um único item correto, agora enganchei. Um único item correto, 100%, os demais, 0%, tá bom? E aí, o feedback também, né, que seria interessante colocar, tá bom? Aí, 28, né, lembro de novo a pergunta que a Glória fez. Disserte sobre a ação da cidadania contra a miséria e pela vida. Criada pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho, em 1993. Produz um texto de 7 a 15 linhas. Até que são poucas linhas, né? Mas parece que é
uma ideia mais complexa, né? Para que o aluno desenvolva dentro daquelas 2 horas, junto com outras questões. Então, de repente, ela ficaria melhor como uma tarefa, tá? E não como um item, uma questão de um questionário. Certo? No 29, vocês têm um fórum, e aí, o que é que acontece, né? De novo, o comando da atividade. O que é que o aluno vai fazer? É esperado que vocês coloquem suas impressões acerca do perfil empreendedor. Então, é ideal que você deixe já no imperativo, né? Contextualiza a questão, o que é o perfil do empreendedor, tarará, e aí depois pergunta, né? Como você enxerga o perfil do empreendedor, na sua visão, o que é o perfil do empreendedor, quais são os comportamentos que você vê com mais frequência dentro das empresas, né? E aí, né, a observação, que poderia estar um pouco mais embaixo, fiquem à vontade para comentar respeitosamente, então não é que eles tenham que ficar à vontade, eles precisam, né, dialogar com os colegas para que o fórum seja de fato efetivo e sirva para o que ele serve, que é o debate, tá bom? E aí as outras coisas, as normas gramaticais, né, que se você não for alguém da área de letras, não for um profundo conhecedor, um conhecedor pelo menos médio, né, que você também peça ajuda quando tiver dúvidas, né, com alguém do seu campus e tal, ou peça para o professor dar uma revisada. Às vezes o texto está bem confuso mesmo, e aí a gente precisa que o professor diga para a gente o que é que ele quer, para que a gente consiga organizar as ideias e consiga propor uma sugestão, né? Eu assim, acabo propondo já uma versão nova do texto, aí o professor analisa se dá ou não dá, mas isso é um trabalho grande, né? Para quem está começando agora, é bem mais complicado, então ele tem realmente só que apontar para o professor corrigir, e aí depois o DE reavaliar e validar, né? Certo? Aí o exemplo 30, que é que a gente tem aqui, em um dos itens da proposta do fórum, né, tem perguntando assim, ó, o item A, o que é controle de qualidade, como ele é feito, tá? Até aí tudo bem, né? Embora seja uma pergunta do estilo copia e cola, porque pode ser que só tenha uma resposta correta, mas, além disso, o professor lá no comecinho, na introdução da questão, na contextualização, ele disse, o controle de qualidade pode ser definido como sendo um conjunto de atividades. Então, ele já respondeu o primeiro item do primeiro questionamento do fórum, tá? Então, isso a gente tem que observar. São sempre os detalhes, né? Tá bom? E aí, o que o aluno vai fazer? Se ele vai explanar, se ele vai debater, né? Se isso é um fórum, lembrando, o fórum é sempre para debater. Claro, a gente pode utilizar de outras maneiras, né, como repositório, a gente já viu, pode. A gente pode ampliar as possibilidades, mas aqui o objetivo é discutir. Mas se for discutir, fórum. Se for só para responder, então coloca uma tarefa que fica mais adequado, tá bom? Pronto. E aí, até aqui, alguma dúvida? Opa, eu quero voltar para cá. Alguma coisa que vocês queiram perguntar? Alguma coisa que não tenha ficado tão claro? Silêncio, então, né? A gente entende que dá para ir adiante. Então, só para finalizar, né? Quando vocês forem revisar uma matriz, é importante vocês conferirem se os arquivos que estão mencionados na matriz, né, o material didático X, a videoaula X, a tarefa X, o questionário X, né, se eles estão disponíveis em algum lugar, seja no e-mail que o professor enviou para você, seja numa pasta, certo? Para que no final, quando você enviar para o diagramador consiga localizar, porque o diagramador tem lá a tarefa 3. Baixe o arquivo, faça o download do arquivo X. Aí ele tem que fazer o link, né, nessa palavrinha, faça o download. E aí ele quer fazer o link, mas cadê o arquivo? Né? Às vezes o professor pensou que me enviou, ou simplesmente não fez, deixa para fazer depois.
Então, você tem que conferir para poder também revisar, né? Porque a análise da matriz não é só a matriz, né? Já entra aí no outro item, que é a análise dos demais arquivos, como tarefa, quiz, slides, né? Para frente, material didático, enfim. E aí, no final, para questões de organização, depois que você avaliou, o professor, né, fez as alterações, você disse, ó, pronto, agora é a versão final, cria uma pasta bonitinha, né, assim, é uma das possibilidades, né, criar uma pasta no Drive, ou simplesmente mandar por e-mail, tudo bonitinho, para o diagramador ter acesso a todos esses arquivos. Rodrigo, eu acho que eu já até compartilhei aí no chat, mas eu vou colocar no mudo, tá bom? E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, Marcinha, se quiser falar também, complementar alguma coisa. Quem quer falar, pode falar. Alguém levantou a mão, né? Davi, foi você? Eu vi, viu? Se for sem querer, eu vou mostrar aqui o quiz, tá? O questionário. Olha, eu tinha esquecido. Se eu projetar. Tá. Eu achei aqui um que eu acho que dá para contemplar essas questões que a gente viu aí com Paulinha. Deixa eu aumentar. Só um minutinho. Então, aqui a gente tem o modelo de questão múltipla escolha, o enunciado e as opções, né? Sempre primar, o professor colocar de 4 a 5 opções, e dependendo, claro, da disciplina, mas 4 a 5 opções é a melhor forma como a gente configura, tá? E aí a outra questão também, aí sim, essa daqui aqui ficou um pouquinho grande, que eu dei um zoom, mas... É de múltiplos, embutida, né? Associação é essa? Não, associativa mesmo. Tá. Que aí as opções são as mesmas em todos os itens, né? Desporto educacional, de rendimento, tarará. Então, na associativa, são as mesmas opções de escolha, só que ele vai justamente escolher um para cada uma dos enunciados. Tá? Você clica aí nessa setinha da caixinha, porque acho que não está aparecendo as imagens aqui para a gente ver. Não? Vai, tá. Né? Não aparece, mas quando clica aí, pessoal, aí aparece aí, não sei quais são as opções, né? Mas desporto, sei lá, futebol, vôlei, não sei. Engraçado, para mim tá, mas tudo bem. Aqui, quando eu estou clicando na setinha para baixo, estão aparecendo para mim as 5 opções que eu deixei, que o professor colocou lá na matriz. Uhum. E aí, gente, uma observação lá na matriz do questionário, o professor já tem que colocar ao lado qual é a resposta correta. O sistema vai trazer todas as opções, mas lá você precisa indicar qual é a opção correta já. Porque teve um professor que uma vez ele embaralhou. Só que aí, quando você embaralha e a gente configura, eu entendi que você quis, né? Não como se fosse uma prova impressa. Você tivesse as opções embaralhadas, não na mesma ordem, mas para a gente, enquanto configuradores, né? Para a gente poder configurar, a gente precisa que esteja a opção correta ao lado. A outra questão também é do tipo de associativa, mesma coisa, acho que vocês não vão conseguir. Aqui para mim aparece, mas para vocês não sei por quê. Aqui é de falso ou verdadeiro, então eu tenho 2 opções, V ou F. E a outra questão é a embutida. Que aí sim eu tenho, lembra? Textão, texto grande, um enunciado com várias opções. Aqui, quando eu estou clicando na setinha, me aparece 3 opções em cada um, certo? E são diferentes em todas aqui. A grande diferença da embutida é que as opções são diferentes para cada uma dessas caixinhas. Diferente da associativa, que são colunas, em que eu tenho as mesmas opções para o aluno selecionar. Porque tem essa embutida, ainda tem a outra embutida, porque são 2 tipos de embutida. Ainda tem a embutida múltipla escolha, que eu tenho as mesmas opções para todos os itens. Ainda tem essa. Para vocês terem a noção de configuração, eu vou mostrar o que eu quis dizer, como é um pouco mais complexo, tá?
Deixa eu aqui mostrar rapidinho. Acho que eu não tenho canto certo. Peraí. Questões. Essa daqui que eu mostrei para vocês é embutida, ó. E quando eu vou lá em configurar, eu preciso ter um pouquinho mais de entendimento, sabe? Não sei se dá para vocês estão visualizando. Dá para ver. Que tudo eu preciso configurar da forma correta, né? O errado, o certo. Então, realmente dá mais um pouquinho de trabalho para o administrador. Diferente da associativa, que não. Eu tenho lá as caixinhas dos itens, eu vou só indicar qual é a resposta correta. Não é muito mais simples, né? Então, realmente, não é todo mundo que vai saber de imediato, já tem esse conhecimento de saber fazer a embutida, tá? Então, acho que é isso. Queria só dizer, Paulinha, aí, anotem que a gente a gente marcou hoje aqui, assim, ainda vai ser divulgado, ainda vai ser informado, a gente está com 2 reuniões para a próxima semana com os administradores, agora dos que vão atuar nos núcleos, nas ofertas dos cursos técnicos, e com os DS. Com os ADMs, será no dia 27, na terça, às 14, mas eu sugiro fortemente que os DS participem também, porque a gente vai falar dessas configurações, então é bem importante, necessário que o DE entenda. Então, no dia 14, o foco maior são os administradores, no dia 27, e na quarta, dia 28, são com os DS, também no mesmo horário, 14. Que também, quem é administrador, quiser participar da reunião, também pode. Mas eu diria que é mais importante até que o DE participe das duas, e que, pelo menos, o administrador participe da dele, que é do dia 27. Com certeza. Quando a gente tem a visão da administração, do Moodle, o nosso trabalho como DE, assim, muda da água para o vinho. É muito importante. E aí, as situações que vão acontecendo no dia a dia, eu digo vocês não vão sofrer agora, não. É mesmo na hora, no momento, a disciplina acontecendo, quiz anulado, questão anulada, não sei o quê. Então, a gente vai vivendo uma fase de cada vez. O que a gente puder antecipar de problema, de dizer, olha, a gente já está fazendo, né? Excelente explanação da Paulinha, a gente já está, de certa forma, evitando algumas situações, alguns erros, para que a gente possa colocar os anunciados corretos, as atividades, mas claro que vão aparecer várias situações e que lá no momento é que a gente vai resolver, tá? Então, é só para... Usar a criatividade para resolver também, né? Porque alguns problemas ainda não têm solução porque não foram criados ainda. Exatamente. Mas esse do questionário, realmente são coisas evitáveis. Isso. Acontece, gente. Às vezes o próprio professor bota o 100% em uma e não é. A gente lá na hora de configurar, ou mesmo perceber se algum erro depois, que realmente tinha duas opções corretas. Tem várias situações que realmente acontecem. Hoje em dia, por mais que a gente esteja aí não sei quantos anos, acontecem sim. Então, só isso mesmo, dizer que encontro alguns de vocês, né? Não, acho que não todos, mas encontro vocês na próxima semana. A gente ainda vai divulgar bem direitinho essas 2 reuniões, tá bem? Levem dúvidas, porque a gente vai ter mais uma conversa do que uma mentoria em si, tá? Principalmente a de DE, a gente vai mais conversar sobre os fluxos, e agora, o que é que eu faço, né? Quando chega da maternidade com a criança recém-nascida, sim, recebeu matriz, e agora, o que é que eu faço? Pois é a mesma coisa, a gente vai conversar sobre isso. E com a DM, não, é o focado mesmo nas configurações do ambiente, tá bom? É isso, Paulinha, foi show, viu? Foi ótimo. Show. Pessoal, eu queria finalizar agradecendo, né? Avisando que eu vou prorrogar aí de novo até domingo para vocês quitarem todas as pendências, certo? E novamente agradecer, né, pela frequência, pela participação, né? Iveline vai mandar a frequência lá no Moodle, tá? Vou colocar lá o link. E aí, espero que vocês tenham aproveitado bastante. E a gente está por aqui. Quaisquer outras dúvidas, né? Vocês sabem como encontrar a gente,
tá bom? Então, muita saúde para vocês, muita paz e bom trabalho, né? Bons trabalhos agora, tá bom? Um abração. Obrigada, gente. Obrigada. Até mais. Tchau. Tchau, pessoal. Até mais. Tchau, gente. Obrigada pela participação.